Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar sobre um componente muito importante na eletrônica. Vamos revisitar a história e o funcionamento do indutor. Aqui a gente já fez uma opção de vídeos sobre capacitores, né? O capacitor, sem dúvida, é um componente extraordinário, com uma série de características importantes e merece ter uma série de vídeos falando sobre capacitores. Os indutores, por outro lado, fala-se muito pouco sobre eles, né? E eles são de fato muito utilizados na eletrônica em uma série de situações e muita gente deixa de estudar o indutor profundamente. Isso pode criar um certo espaço no conhecimento geral de eletrônica por não se aprofundar muito em indutores. Então acho que vale a pena a gente revisitar aqui o assunto indutores. Vamos começar bem do básico e ir evoluindo aqui conforme o vídeo, ok? Primeira pergunta, o que é um indutor? Basicamente podemos dizer que o indutor é um componente passivo que armazena energia em um campo magnético quando uma corrente atravessa ele, uma corrente elétrica. Então, sim, o indutor é um componente de armazenamento de energia, assim como o capacitor, só que o capacitor se baseia em campo elétrico para armazenar energia e o indutor em campo magnético. O que acontece? Se eu tenho aqui nesse exemplo uma bateria ligada a um indutor, ao circular a corrente aqui, ele vai criar um campo magnético em torno dele. Isso, inclusive, é o princípio do eletroímã. Sendo que, lembrando bem, que os eletroímãs, por exemplo, são utilizados em uma série de componentes. Por exemplo, o relé, um relé mecânico, né? Um solenoide e vários outros equipamentos, na indústria principalmente, que utilizam grandes eletroímãs. São indutores percorridos por uma corrente elétrica. Ele gera esse campo magnético. O que o indutor não gosta muito é de ter uma variação nessa corrente. Ele não gosta de variação de corrente, então ele se opõe à variação de corrente, ao contrário do capacitor que se opõe à variação de tensão, né? Ele aqui, se opondo à variação de corrente, ele vai ter um comportamento diferente quando você liga e quando você desliga essa bateria, ok? Então por isso eu fiz esse gráfico aqui embaixo, para a gente entender como é que funciona a carga e a descarga do indutor. Sim, ele pode ser carregado e descarregado. Quando eu carrego o indutor, vamos lá, a corrente, ela obviamente não é instantânea, ele não vai atingir o máximo do campo magnético e corrente máxima de uma hora para outra, ele vai levar um certo tempo. Nesse certo tempo, existe uma subida aqui da corrente, está vendo aqui o gráfico corrente e tempo. A corrente sobe, sobe, sobe e depois atinge um patamar aqui, um valor fixo, quando ele está completamente carregado. E assim ele fica estabilizado ali, a corrente fica permanente, não há mais variação de corrente a partir desse ponto, e o meu campo está fixo ali na bobina, no indutor. O que acontece se eu interromper a corrente? Ela também não desliga instantaneamente, vai haver uma descarga. Essa descarga começando aqui, descendo até chegar a zero. O que acontece com a tensão aqui? A tensão que está alimentando ali a minha bobina começa máxima, a partir do momento que eu carrego, ela vai diminuindo até chegar a zero. Quando eu começar a descarregar, ele não gosta que descarregue, então o que vai acontecer? Ele vai gerar uma força eletromotriz no sentido contrário da corrente, para evitar que a corrente pare, ou que haja algum tipo de mudança na corrente. Então ele gera aqui uma tensão, um pico de tensão alto e negativo em relação à tensão que alimentou na entrada para tentar se opor. E nesse pico aqui ele vai começar a reduzir a corrente, reduzir. A tensão vai começar a ficar menos negativa até chegar no zero junto com a corrente. Então é assim que funciona o indutor. O que aconteceu? Ele armazenou aqui nesse ponto uma quantidade de energia que se transformou numa tensão. Então a variação de campo magnético ou a variação da corrente no indutor provoca a geração de uma força eletromotriz, ou seja, de uma tensão. E isso é representado muito bem pela lei de Faraday, né? Só relembrando aqui de uma forma bem simples, a lei de Faraday vai indicar qual a minha tensão gerada na bobina. A tensão gerada na bobina, ela é proporcional à indutância L, né, que multiplica a variação da corrente no tempo, DI dt. O DI dt aqui, ó, esse DI dt,
é a taxa instantânea de mudança da corrente no tempo, ou seja, quanto ela varia no tempo, e eu posso fazer até um exemplo com relação a isso. Por exemplo, se eu tenho um indutor aqui de 1 Henry, lembrando que a unidade do indutor é, em português, Henry, e em inglês, Henry. Você pode escolher o jeito que você prefere chamar. Tá? Vamos lá. Então, 1 Henry seria a minha indutância. Vamos que eu tenho uma variação de 2 amperes por segundo. Qual seria a minha tensão induzida? Bom, a minha variação é 2, a minha indutância é 1, então a minha tensão vai ser 2 volts. Ok? Ele gerou um pico de 2 volts, no caso aqui vai ser um pico negativo, com a variação de 2 amperes por segundo, um decréscimo ou um acréscimo de corrente de 2 amperes a cada segundo. E a minha indutância é 1 Henry. Ok? Então, pela lei de Faraday, essa aqui é chamada lei de Faraday. Faraday, que foi um dos cientistas da época, ela determina a tensão em relação à variação de corrente e à indutância. Ok, pessoal? Bom, falar um pouquinho de indutância. Indutância é a característica justamente do indutor. E ela vai variar conforme uma série de propriedades construtivas do indutor. Basicamente, ela vai variar com o número de espiras, quantas voltas você dá aqui nas espiras, né? Quantas espiras tem, tá? Então o número de espiras vai dar, quanto maior o número de espiras, maior a indutância. O espaçamento entre elas também é importante. O comprimento aqui da bobina, a distância daqui até aqui, e a área da seção reta, essa área aqui do diâmetro da bobina, referente à seção reta. Esses parâmetros são importantes. Além disso, tem um parâmetro que é uma constante, que se chama permeabilidade do material do núcleo, que a gente vai representá-la aqui pela letra μ, e com isso a gente pode escrever a seguinte fórmula também, é uma fórmula simplificada, tá, pessoal? Caso vocês queiram construir bobinas ou indutores. Tem até um vídeo que detalha mais isso aqui, mas só para a gente não ficar sem a informação, a indutância vai ser o μ, que é essa característica do material do núcleo. Então, você vai ver se o seu núcleo é de ferro, se ele é de ferrite, se ele é de ar, qual o material utilizado. Você vai usar numa tabela, você vai encontrar o valor do μ. Na internet você acha. Vezes o N ao quadrado, N é o número de espiras, tá? Quantas voltas você deu na bobina, vezes a área da seção reta dessa tua bobina, dividido pelo L minúsculo. Esse L minúsculo é o comprimento da bobina. Esse tamanho aqui, daqui a aqui, né? A construção, o comprimento da bobina. Ok? Então, com esses dados, você consegue construir uma bobina com uma determinada indutância, utilizando essa fórmula. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho vários tipos de indutores. Indutores, por exemplo, como esse tipo aqui, no formato toroidal. Tenho indutores desse tipo aqui, com blindagem magnética, para que o campo magnético dele não interfira nos componentes próximos, muito utilizado hoje em placas com alta densidade, né? Temos esses aqui de maior potência, né? Com um fio com uma bitola maior. Temos tipo transformadores, esse aqui com vários enrolamentos, eles acabam atuando como transformadores em filtros, normalmente em filtros de modo comum, e modelos mais antigos, aqui alguns modelos bem variados, todos eles são indutores, tá? Até esse aqui que parece um resistor é um indutor, tá? Então ele pode ter, fora os mini indutores que são SMD, essa é a aparência mais típica do indutor. E vamos lá, quais são os principais aplicações que a gente tem na eletrônica de indutores? Bom, um delas seria filtro de frequência. Por quê? Já que o indutor ele oferece dificuldade à variação de corrente, ele pode atuar muito bem como filtros passa baixa e filtros passa alta. Eu vou limpar aqui para a gente poder mostrar como funcionam esses filtros. Bom, pessoal, dependendo da configuração, se você botar um sinal aqui entrando no indutor, você vai ter um filtro passa baixa aqui na saída. Por quê? O indutor ideal para nível DC, ele se comporta como um curto. Ele permite passar totalmente no nível DC sem grandes
problemas. Na verdade, ele tem uma resistência interna, que é a resistência da própria bobina, uma resistência ôhmica, que vai gerar ali uma queda de tensão mínima. Mas normalmente, o indutor ideal, ele não fará nenhum tipo de resistência ali e seria como um curto. E como não tem variação de frequência ali, não tem variação de corrente, é um nível DC, ele vai deixar passar. Por isso, as frequências mais baixas passam e as frequências mais altas não. Então esse aqui é um filtro passa baixa. Ótimo para usar em fonte de alimentação com indutor, né? Você vai ter um desvio aqui, você não vai permitir que o sinal de alta frequência passe só ao nível DC. Do outro lado, eu tenho aqui um resistor e um indutor, né? Nesse caso aqui, eu tenho um filtro passa alta, ok? As frequências altas vão passar direto e as frequências baixas vão ser desviadas aqui pelo indutor, para o terra. Vão ser desviadas por aqui, por esse caminho. Justamente porque ele vai ter uma baixíssima resistência para a frequência baixa, nível DC e frequência de alguns hertz, dependendo obviamente da sua indutância. E você vai ter as frequências mais altas passando aqui. Portanto, esse aqui é um exemplo muito simples, obviamente, né, canônico, do tipo de filtro passa baixa e do filtro passa alta. Outros filtros podem ser desenvolvidos com mais componentes, filtros ativos, com mais indutores, com capacitores participando. Então, quando a gente tem aqueles chamados filtros crossover, que a gente utiliza em caixa de som, para separar os sons graves dos agudos, dos médios, usar aquele filtro no tweeter, usar aquele filtro no subwoofer, por exemplo, a gente pode usar indutores, que vão funcionar como filtros passivos muito bons para utilizar em áudio. Seria um tipo de aplicação. Então, nos filtros passa baixa e filtros passa alta. Ok? Outro tipo de aplicação são nos transformadores. Os transformadores basicamente são indutores de dois lados. É que você tem uma indução de um indutor para o outro, fazendo uma transformação no valor. Não vou entrar aqui em detalhes de funcionamento do transformador, já falamos isso em outro vídeo, mas ali basicamente são dois indutores. Um transformador clássico, ou você pode ter transformadores assim também, ó. Isso aqui nada mais é do que um transformador. Tem dois enrolamentos aqui, um primário e um secundário, ok? Enrolados sobre o mesmo núcleo. Outro tipo de aplicação seria muito em fontes de alimentação, não só aqui como filtros passa baixa, como por exemplo indutores utilizados nas fontes chaveadas em conversores do tipo DC-DC, tipo boost ou tipo buck. Já comentamos aqui sobre isso também. Ele tem um papel fundamental ali, utilizando o seu recurso de armazenamento de energia. Ele permite você configurar fontes chaveadas de diversos tipos, ok? Bom, outro tipo de aplicação seriam circuitos ressonantes, os chamados circuitos LC, o chamado circuito LC. O circuito ressonante ele é muito utilizado em osciladores, em receptores e transmissores de rádio, e ele é bem interessante, porque quando você junta um indutor e um capacitor, você forma o chamado tanque ressonante, né? Você tem aqui um indutor, por exemplo, que está ligado a um capacitor aqui em paralelo, por exemplo, né? Tem várias maneiras de fazer. Você tem o L e você tem o C. Existe uma frequência chamada frequência de ressonância, que um circuito LC característico há aquela frequência que vai oscilar com muito mais amplitude nesse tipo de circuito aqui, que é o circuito ressonante. Isso é muito utilizado. E a fórmula clássica da ressonância é: a frequência de ressonância é igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de L vezes C, onde L é o valor da indutância, C é o valor da capacitância, 2π é uma constante, 1 aqui é uma constante e F é a frequência de ressonância desse circuito aqui. Então, você quer construir um circuito ressonante, LC, um tanque ressonante, para um oscilador, para um receptor, para um transmissor, você vai utilizar essa fórmula aqui, sendo que L em henries e C em farads, ok? Calculamos assim a fórmula da ressonância. Outra coisa importante a lembrar de indutores é a associação de indutores. Como é que eu faço a associação de indutores?
Bom, se eu fizer associação em série, um indutor ligado ao outro em série é igual ao resistor. Aqui vai ser L1, L2. Como é que eu vou associar aqui? Qual vai ser o L total? Vai ser L1 mais L2. Só isso. Tá? Igual ao resistor. E em paralelo também é igual ao resistor. Então se eu tenho aqui L1 em paralelo com L2, L1 e L2. Como é que eu faço o cálculo da equivalência aqui? Vai ser 1 sobre L total é igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2. Tá? É a mesma fórmula. 1 sobre L igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2. A mesma fórmula da resistência. Então, a indutância ela se comporta da mesma forma que a resistência na associação série e associação paralela. Tá? Então, já sabemos algumas fórmulas importantes aqui sobre indutores para facilitar a utilização dele. Ok? Em termos de aplicações, outra aplicação também muito conhecida é em supressão de ruído, filtro de linha, né? Os indutores são muito usados para remover ruídos indesejados nas linhas de alimentação. Então, um filtro de linha, muito comumente, se você abrir um bom filtro de linha, você vai ver indutores desse tipo. E em fontes de alimentação também. Você vai ver muitas boas fontes de alimentação que têm filtros de linha na entrada, utilizando indutores. Eles funcionam de forma muito boa nessa função de filtro de linha. Ok? Vamos fazer um exemplo prático aqui dele funcionando com uma onda quadrada. Nós vamos usar aqui uma onda quadrada e ver o comportamento de carga e descarga. A onda quadrada é o ideal para testar indutor, que você vê que a onda quadrada ela vai começar ligando e desligando, ligando e desligando. Então essa variação é importante que a gente vai ver esse processo que eu mostrei ali no gráfico. Ok? Isso no osciloscópio. Antes disso, só comentar que na presença de corrente alternada, o que você vai ter em análise de circuitos de corrente alternada usando indutores é uma característica importante do indutor, que é a sua reatância. A reatância do indutor nada mais é do que uma espécie de uma resistência que o indutor tem à passagem de corrente, que é proporcional à frequência utilizada do sinal. Se você tem corrente alternada, você tem uma frequência diferente de zero. Se você tem uma frequência diferente de zero, você tem algum tipo de reatância, essa resistência que o indutor apresenta. E para a reatância, vamos fazer um exemplo aqui rápido, né? Você tem aqui a corrente alternada, você tem aqui um resistor, você tem aqui um indutor, ok? Aqui um R e um L, e aqui você tem uma tensão alternada. Muito bem, você tem uma corrente aqui, né? Vamos que essa tensão aqui seja de 10 volts. 10 volts AC. Eu não vou entrar no detalhe aqui de fase, tá? A questão de fase eu já expliquei aqui no vídeo que fala sobre impedância e outro vídeo que fala também sobre corrente alternada. Vale a pena dar uma olhada lá. Eu só vou falar aqui no aspecto da reatância. A reatância indutiva seria essa resistência que ele faz aqui. E eu consigo calcular a corrente I conhecendo essa reatância de uma forma bem simples. Como é que eu escrevo aqui a reatância? A reatância a gente chama por XL. XL é igual a 2π vezes F vezes L. Significa que a minha reatância, que é medida em ohms, ela é 2π, que é uma constante. A frequência, vamos que aqui essa frequência seja 60 Hz. 60 Hz. Vezes R em Henries, tá? Vamos calcular a nossa reatância em função disso. Então vamos lá, vamos que a nossa bobina, aqui, o nosso indutor, fosse igual a 1 Henry. 1 Henry. Tá? Quanto é o meu XL aqui? XL é igual a 2, que multiplica π, que multiplica 60, que multiplica 1. Então vamos calcular isso aqui. Vamos lá. 2 vezes π. Cadê o π? 2 vezes π. Ok? Dá 6,28, né? Vezes 60 Hz. Vezes 1 Henry. Dá 376,99 ohms. Vamos arredondar 377 ohms. Então, meu XL aqui é 377 ohms. Ok?
Vamos agora para a nossa experiência prática. Bom, pessoal, vamos fazer a seguinte experiência aqui. Eu vou colocar uma onda quadrada na entrada, primeiro somente de um resistor. Nós vamos ver, obviamente, a onda quadrada. E depois nós vamos colocar um indutor em série. Está aqui, ó, um resistorzinho. Esse resistor aqui. Nós vamos botar, eu botei aqui uma garra, fechando uma com a outra, e eu vou inserir aqui na série o indutor. Vai ser um indutor de 470 microhenries, esse daqui. Tá. Um indutor de 470 microhenries, vamos botar em série e a gente vai ver o que acontece na saída. A saída está em cima do resistor e nós temos aqui a onda quadrada. Eu estou colocando a onda quadrada de 50 kHz. Tá? Então, vamos colocar o indutor e ver o comportamento. Ok. Repare que ele distorceu totalmente a onda quadrada, a gente não tem mais uma onda quadrada, isso porque ele está atuando como um filtro, passa baixa, e as frequências mais altas estão sendo atenuadas. Então a gente já tem aqui essa curva. Repare que está em 50 kHz, né? Eu vou colocar, por exemplo, diminuir aqui. Vamos botar 40 kHz, 30. Vamos dar um alto aqui para enxergar direito. A entrada, 20 kHz, 10 kHz. Deixa eu aproximar aqui para a gente ver como ficou. Olha, 10 kHz, está quase quadrada, né? Está com o indutor lá em série, tá? Vou diminuir mais aqui. Vamos botar 9, 8, 7, 6, vamos botar 1 kHz. 1 kHz, olha. Desligo o canal 2, que está entrando. Praticamente a mesma onda quadrada da entrada. Que interessante, não está atenuando muito as frequências mais baixas. No caso desse indutor de 470 microhenries, que é um indutor pequeno. A gente sabe que indutâncias maiores vão atenuar muito mais as frequências nesse caso. Esse é um indutor pequeno, ele está atenuando acima de uma frequência um pouco mais elevada. Então, mas repare que 10 kHz ele já atenua bem, porque ele já começa com aquela distorção. Olha. A gente já vê aqui ó, a distorção na forma de onda. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para ficar melhor. Ok? E se eu colocar lá os 50, e se eu passar dos 50, vai atenuar mais e mais. Está em 50, né? Olha, tá praticamente quase uma senoide, né? Uma onda triangular. Vamos lá, 100 kHz, olha. 100 kHz, praticamente uma onda triangular. O tanto que ele atenuou as frequências mais altas. Eu vou, para a gente comparar e ver aquele gráfico aqui na tela do osciloscópio, eu vou botar aqui, por exemplo, os 50 kHz que eu tinha, vou botar os 50 kHz, abrir um pouquinho aqui para a gente ver no detalhe, e vou ligar o canal 2 com a onda quadrada da entrada. Ok, liguei, olha só que interessante, ligando aqui com a onda quadrada da entrada. Repare, eu tenho aqui a minha onda quadrada, repare que subiu a tensão, no que subiu a tensão eu comecei a carregar o meu indutor, cheguei ao pico máximo, quando eu desligo a minha tensão, existe um decaimento imediato aqui, isso aqui é corrente, tá pessoal? Eu estou medindo em cima da carga, e aí ele decai aqui, decai até esse ponto, zero, quando a tensão aumenta novamente, e ele começa a subir novamente e por aí vai, repetindo esse ciclo de carga e descarga. Ok? Para ver o pico de tensão que acontece aqui, eu precisaria ficar em cima do indutor e colocar num trigger single shot, um single trigger, para poder, porque ele é muito rápido, dá um pico para baixo. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo. Inclusive, muitas vezes, várias vezes o valor da tensão de entrada, né? Como se ele ampliasse essa tensão, dando esse pico negativo, ok? Então tá aí o comportamento do ciclo de carga e descarga com uma onda quadrada, usando o indutor aqui em série. Se eu tirar esse indutor, vou tirar o indutor e vou ligar direto, ficar só no resistor, volta a ter onda quadrada. Tá? Aí a onda quadrada igualzinha à onda de entrada, ok? Então é isso, pessoal. Basicamente uma revisão aí na questão
do indutor, componente muito importante da eletrônica, com diversas aplicações. Ele não é tão famoso, digamos assim, quanto o capacitor, mas é tão importante quanto. Sem indutores, nós não teríamos quase nada no que nós temos em eletrônica. Imagine não termos transformadores, não termos osciladores, não termos filtros específicos e uma série de outros produtos, né? Ímãs, eletroímãs, relés e tudo mais, tudo isso com base no bom e velho indutor. Um componente extremamente antigo e fundamental na eletrônica até hoje e assim permanecerá, porque tem características eletrofísicas únicas que são fundamentais para os circuitos que nós utilizamos hoje. Ok? Muito bem, pessoal. Se gostarem aí dessa revisão aí sobre indutores, cliquem no like. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente continuar fazendo vídeos desse tipo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.